Vamos considerar uma partícula eletrizada lançada obliquamente ao campo magnético uniforme. Ou seja, o vetor velocidade não formará um ângulo de 0 ou 180 graus com o campo magnético, e nem de 90 graus. Aí está, a partícula é lançada e, em determinado momento, o vetor velocidade é oblíquo às linhas de campo magnético uniforme de uma certa região. Observamos que a partícula descreve um movimento uniforme e a trajetória é chamada de hélice cilíndrica. Por que isto ocorre? Basta você lembrar o seguinte: a força magnética é perpendicular à direção do vetor velocidade. Então, considere o eixo cartesiano x, y e z a seguir. Temos um campo magnético que é paralelo ao eixo y e no sentido do eixo y. Ao lançarmos uma partícula com a velocidade v, formando um ângulo θ com o vetor campo magnético, percebemos que a sua velocidade pode ser decomposta em duas direções. Uma na direção do vetor campo magnético, no caso aí no mesmo sentido, e outra perpendicular ao campo magnético. Vy é uma componente da velocidade vetorial da partícula, assim como Vz. Como o Vy é paralelo ao campo magnético, a força magnética decorrente a este movimento nessa direção é nula. Já a força magnética decorrente à direção do movimento de Vz, da componente da velocidade paralela ao eixo z, não é zero. Ela atua sobre a partícula de tal forma a obrigar a partícula a descrever uma trajetória circular. Então temos uma composição de movimentos. No plano formado pelos eixos z e x, a partícula vai descrever um movimento circular uniforme, cujo raio é dado pela expressão Habib-Mivyon-Kibbe, que nós já estudamos. Lembre-se que a velocidade aqui é a velocidade que é perpendicular às linhas de campo, no caso Vz. Vz é o cateto oposto ao triângulo retângulo formado pelos vetores v, Vz e Vy. Portanto, Vz é igual a v seno de θ. Agora, no eixo y, a partícula continua deslocando-se. Portanto, ela vai descrevendo uma trajetória circular e transladando, aqui no caso, da esquerda para a direita. Ora, sabemos que o período de rotação da partícula é dada pelo 2πm sobre Qb. A cada um período, a partícula executa um passo desta hélice cilíndrica. Podemos, inclusive, calcular esse passo. Observe, o ΔS na direção y da velocidade y é dado por Vy vezes tempo. L é o espaço percorrido na direção y no intervalo de tempo de um período. É o passo da hélice. L, então, será Vy vezes o tempo de um período. E o tempo de um período, 2πm sobre Qb. Lembre-se que Vy, nesse caso, é adjacente ao ângulo θ. Portanto, Vy é igual a v vezes cosseno de θ. Não esqueça, a partícula sujeita apenas à força magnética em um campo magnético uniforme possui movimento uniforme, sendo que, se a velocidade é oblíqua ao campo magnético, ela descreverá uma trajetória que chama-se de hélice cilíndrica.